Nós estamos de volta com o Direito e Cidadania, hoje discutindo os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse bloco, a gente tem as perguntas aqui dos nossos convidados, que são acadêmicos de Direito. Boa noite. Boa noite, meu nome é Lucas Felipe, eu sou aluno do CESVALE. Eu queria perguntar para a doutora Luzinete a seguinte pergunta. Ao longo desses 25 anos, não é, a qualidade do nosso jovem, né, devido à tecnologia, devido ao avanço do capitalismo, né, ela vem mudando, né? O jovem de 1990 não é o mesmo jovem de 2015, né? Ele já tem uma educação, ele já tem acesso, né, a coisas que não deveria ter nessa idade. Então, eu queria saber se a senhora entende ou não entende que o modelo de ressocialização atual do ECA, ele é ou não é eficiente? Isso fora a realidade, né? Porque a realidade difere do que está previsto na legislação. Então, a senhora entende que o modelo de ressocialização é eficiente, se ele fosse praticado realmente como deve ser? A questão da medida socioeducativa de internação, que você coloca, né? Que a medida socioeducativa de internação, quando é que ela é aplicada? Quando é a mais grave dos atos infracionais praticados pelo adolescente. E lá ela prevê que é aquilo que nós já colocamos, que o adolescente ele tem que ser assistido em vários setores, como educação, como saúde, como iniciação profissional, lazer, esporte, atividades que vão propiciar esse adolescente, integração, formação, até uma formação de maneira especial, porque a gente sabe que o adolescente está numa fase especial de desenvolvimento, tanto físico, como intelectual, como mental, como religioso. Então, eu creio sim que se a medida socioeducativa for aplicada da forma como deveria ser, assim como um adolescente que tem uma família estruturada, que tem um acompanhamento educacional em casa, que tem orientação, que conversa com seus pais, ele não tem tudo para se desenvolver e ser um cidadão útil posteriormente à sociedade? Pois esse adolescente, mesmo ele cometendo um ato infracional, se ele tivesse todo esse acompanhamento, eu creio sim. E não só eu, como essa é a filosofia do Estatuto, como do próprio Código Penal brasileiro. É tanto que no Brasil não existe nem prisão perpétua e nem pena de morte, porque nós acreditamos sim que todo cidadão é recuperável. Me permita. Claro. Porque eu já ia perguntar a sua opinião. A paciência já ia me virar aqui. Nós somos uma sociedade apenas do discurso. A própria lei é um discurso. Não opera na realidade concreta. Não traz nenhum benefício a essa realidade concreta. Mas é um discurso. Os parlamentares discursam, os advogados discursam, e todo mundo faz o carnaval, a sua festa de palavras, e pronto. E pronto. A minha nobre colega fala que é preciso esperar que o Estatuto faça o seu papel, a sua parte. Estamos esperando há 25 anos que esse Estatuto faça alguma coisa. E agora eu pergunto, e lei faz alguma coisa? Para que as crianças pobres, não são crianças de famílias abastadas, classe média alta, mesmo a classe média, o alvo de qualquer proteção à criança é a criança pobre. É a criança pobre. Pois bem, para que se faça alguma coisa pelas crianças pobres, são necessárias medidas políticas no sentido de amparar essas crianças, fornecendo-lhes colégio, livros, alimentação, melhoria do nível de assistência médica, de assistência social. Isso não é a lei que faz. Esse dever do Estado e esse dever das famílias de cuidar
o Estado de cuidar dessa juventude, de propiciar meios para que ela possa se desenvolver. E os pais, do mesmo modo. Isso já está na Constituição Federal, isso já está no Código Civil. Não está nessa história desse estatuto, que isso... Eu não gostaria de usar essa palavra papo furado, é uma palavra, uma expressão chula. Mas nós gostamos de discursar. E vamos fazer esse discurso. Veja, nenhum estabelecimento que encarcere ressocializa quem quer que seja. Isto é uma farsa, isto é uma mentira. Eu tenho 52 anos de advocacia criminal. Eu frequentei presídios em Fortaleza. Não se ressocializa coisa nenhuma. Isso não é verdade. Mas é bom para o discurso, né? A pessoa fala sobre a ressocialização e faz um belo discurso. Não é? Meu amigo juiz, lá em Fortaleza, eu tinha alguns clientes presidiários. Um presídio, a única coisa que pode melhorar a vida dos presos e, por conseguinte, lhes abrir o coração ou os olhos ou a mente, é o trabalho. A única terapia que já se pensou no mundo até hoje, e daqui a mais um milênio se pensará como terapia prisional, é o trabalho. E é justamente o que não tem na quase totalidade dos presídios brasileiros. Para a próxima pergunta aqui, doutor Jurandir, vamos lá? Aí você pergunta para o doutor Almir, tá bom? Olá, boa noite. Meu nome é Francisco Machado. Como já foi dito aqui, hoje o ECA está velho, né? Um quarto de século. Mas, na verdade, o que está velho não é o ECA. O sistema penal também está velho. De 1940 e 41, penal e processual penal, está tudo velho. Então, arcaico para hoje, né? Para a modernidade. É tão tal que tem que se fazer emenda por trás de emenda para poder resolver alguma coisa. Mas, veja bem, eu só queria fazer o seguinte, que o ECA em si, ele é uma lei boa e moderna. Só resume tua pergunta. Ele é uma lei boa e moderna, só que ele foi colocado no lugar errado, no Brasil. Entendeu? Agora, eu queria saber do doutor Jurandir, que ele é um constitucionalista nato, assim, do juiz, né? Qual seria a solução mais imediata para barrar tanto problema voltado para esse tema, né? O problema mais imediato, a solução mais imediata para isso. Para diminuir a violência? Nesse lado da criança e do adolescente. Do adolescente? Não é o ECA. Não é o ECA. Né? A pergunta foi feita com relação ao adolescente como autor do fato ou como vítima? Como ele infrator. Como infrator. Bom, eu acho que o ECA, como ele está aí, com esses atos infracionais que são aplicados a estes adolescentes, quando eles, vamos dizer assim, desviam alguma conduta, é um estímulo para a reincidência da prática desses atos infracionais. Porque as medidas socioeducativas, elas, nem aqui em Teresina, nem em Fortaleza, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, elas são aplicadas, vamos dizer assim, como em tese deveriam ser, pela falta de pessoal especializado para isso. Você vai aí no SEM, nós não temos pessoas habilitadas para tratar com adolescentes. Você vai no presídio, nós também não temos pessoas. Então, enquanto houver esta legislação referente à prática de atos infracionais, lá no ECA, em que aquele que tem 16 a 18 anos pratica atos infracionais, vamos dizer, análogos a crimes, ou do Código Penal brasileiro, ou de legislação especial, e essas pessoas, nessa faixa etária, recebendo essas penas, para mim, isso é um estímulo para que ele volte a praticar. Porque eles sabem
que nesse intervalo de 2 anos eles poderão praticar vários delitos ou atos infracionais e a penalidade é a menor possível. Não existe no mundo inteiro penas tão brandas, vamos dizer assim, penas entre aspas, que não são penas, são medidas socioeducativas, né, tão brandas como no ECA. Não existe em lugar nenhum do mundo, em legislação nenhuma do mundo, penas tão brandas para pessoas nessa faixa etária receberem como penas ou como medida socioeducativa. Então, do jeito que está aí, vai aumentar, vai continuar aumentando. Vamos ver se a Câmara aprova essas alterações que vai haver aí, que o Senado já aprovou, e passa realmente com algumas modificações, aumentando de 3 para 8 ou 10 anos a internação, porque eu sou favorável, eu acho que a legislação tem que ser mais rigorosa, a redução tem que vir para 16 anos, ou poderia vir para 14 também, por que não? Porque, olha, hoje, o adolescente com 16 anos de idade, ele já sabe fazer tudo, ele dirige carro, ele se casa, já está na universidade, já viaja, faz viagem internacional, pode trabalhar, pode até ter salário com 16 anos, né? A partir de 16 anos. Então, ele pode fazer tudo, só não pode ser penalizado. Pratica um crime hediondo, pratica um homicídio, tira a vida de um pai de família e vai pegar no máximo 3 anos de internação. Ele não chega nem a pegar 3 anos, nunca pega 3 anos. Pois não, Tom. Contaram-me que um desses menores do caso Castelo, a mãe ficou muito satisfeita com a prisão deles, porque assim se livrava de um tormento. Quando a mãe ameaçou de contar que eles tinham sido autores, o filho dela disse para ela o seguinte: se você me denunciar, eu corto o seu pescoço como corta o pescoço de uma galinha e jogo a cabeça no chão. É de um grau de perversidade, insensibilidade moral e humana terrível. Então, o que se discute é se essas pessoas, não vamos fazer um discurso lírico, fantasioso, é se uma pessoa desse tipo, que tem esse grau de hediondez, de periculosidade, de capacidade de matar, de ferir, de estuprar, se essa pessoa deve ser tratada como um adolescentezinho que lamentavelmente não teve oportunidade, isso é uma falsidade. Nem todos os menores que passam necessidades, fome, são criminosos. Nem todos. Eu quero dizer, no estudo da etiologia dos crimes, por que uma pessoa mata, por que estupra, por que rouba? Não pesquise estas razões na vida social dessa pessoa, porque a pobreza não tem nada a ver com isso, porque se assim não fosse, todos os pobres seriam criminosos, e isso não é verdade. Vamos lá para a próxima pergunta. A minha pergunta é fugindo um pouco do assunto da redução da maioridade penal. E falando do ECA em si, eu queria saber até que ponto, para a doutora Luzinete, até que ponto a função dos pais, né, porque lá no artigo 22 do ECA fala que os pais têm o dever de sustentar, de educar, né, e assim por diante. Até que ponto o papel dos pais ele é determinante para o sucesso do ECA ou não? Até que ponto os pais têm essa função no sucesso ou não do Estatuto da Criança e do Adolescente? Olha, família é a base de tudo. Família é onde nós temos a noção, os valores básicos, onde nós vamos formar os valores básicos na criança e no adolescente.
Os valores de honestidade, solidariedade, amizade. Isso tudo vem de onde? Da base familiar. Então, a família, o Estatuto coloca que é responsabilidade, repito, da família, da sociedade e do Estado. Garantir de forma prioritária os direitos que são garantidos constitucionais da criança e adolescente. Há alguma punição para os pais que, por exemplo, deixam de fazer isso? Porque me parece que os pais se isentam também, né? Tudo é culpa do ECA. Ou é culpa da polícia, ou é culpa da justiça, nada é culpa dos pais, Ninguém assume a culpa. Ninguém assume. Todo mundo bota a culpa para alguém. Né? A família se omite, a sociedade se omite, o Estado se omite, aí um adolescente chega a cometer 60 atos infracionais, como foi mencionado anteriormente, e de quem é a culpa? Só do adolescente. Houve a omissão da família, da sociedade, do Estado, de todos. Ninguém viu isso. Então, de repente, a culpa só é do adolescente. Por exemplo, não estou isentando o pai o adolescente entrega de um carro, culpa, o pai tá? entrega um carro para um menino dirigir. Permite, fecha os olhos, não importa qual seja a maneira. Ele, 15 anos, ele se embriaga, mata uma pessoa. O que acontece com esse pai? Tem alguma coisa no ECA que prevê isso? O Estatuto próprio não prevê, mas o Código Penal prevê isso, não é? Certo? O Código Nacional de Trânsito prevê. Esse pai tem que ser responsabilizado. Primeiro que ele entregou o carro para um adolescente, menor de idade, sem CNH, sem a Carteira Nacional de Habilitação. Então, ele tem que ser penalizado por isso. Então, o pai que deixa de mandar seu filho para a escola... Mas ele é penalizado? A minha pergunta, eu sei que ele tem, agora ele é... Deveria, né? Não é, ele não é penalizado. A pena é muito pequena, a pena aplicada. É muito pequena. Se desculpe, me permita. Então, assim... Só um minutinho, minha colega, me permita. Aí é uma questão de coautoria, está previsto no Código Penal. Pode haver coautoria em delitos culposos? Sim, pode. Mas não é isso que é feito, né? Então, Na e realidade, precisa de ECA não dizer acontece. isso, não, já então, está na lei. É isso que a gente está A questão de educação. O pai que se omite de mandar seu filho para a escola, ele também deveria ser penalizado. E nós vemos que isso também não acontece. A questão dos maus tratos também é previsto no Código Penal. Mas então, já tem uma lei mais rigorosa que também veio aí na cola do ECA, que é aquela lei do menino Bernardo, né? Que também é a questão da violência doméstica, que a gente, no fundo, já era previsto, tanto no Estatuto como no Código Penal, foi chamada mais uma lei simbólica, mais para atender um clamor social. Eu só gostaria de chamar a atenção para o seguinte, que muitas vezes nós pensamos no Estatuto só como uma forma de reprimir o adolescente, de reprimir a criança. Nós temos que ver que criança e adolescente, eles são muito mais vítimas de crimes do que autores de atos infracionais. Nós temos que, nossos adolescentes, jovens até 19 anos, 36,5% dos adolescentes do Brasil são assassinados. Nossos jovens estão sendo exterminados. Enquanto isso, nós estamos discutindo maneira de penalizá-los, maneira de agravar a pena para que eles sejam punidos. Conversando com o doutor, aqui meu amigo, nós vimos a questão da violência sexual. O país como um todo, Teresina, gente, cada dia são mais casos de abuso sexual, de exploração sexual contra criança e adolescente. É um absurdo nós pensarmos em crianças de 4, 5, 6 anos serem vítimas de abuso. Então, nós deveríamos estar pensando numa forma de proteger nossas crianças e adolescentes e não numa forma de torná-los presos, de jogá-los, fazer um depósito de adolescente e deixar lá o Deus dará. Mas, de qualquer forma, esse adolescente, gente, um dia ele tem que voltar para a sociedade. Então, o melhor é nós procurarmos uma maneira que possa amenizar, tornar esse adolescente apto a conviver em sociedade. Eu sei que a realidade é dura, mas o que nós deveríamos estar lutando era por melhoria nessa forma de cumprimento das medidas. Temos que ir para o intervalo. De reprimir cada vez mais esse adolescente. Tá bom. Quero uma oportunidade para discordar em bloco da minha colega. A gente tem que ir para o intervalo, voltamos já. Maria.